E aí, beleza? Nessa aula aqui eu vou falar de uma função muito legal do ZBrush que se chama Quick Save. Essa aula, na verdade, é um complemento da aula anterior, né, que eu ensinei como a gente faz para salvar os arquivos. Mas, se você está começando a mexer no ZBrush por agora, talvez você ainda não tenha tido essa experiência. Mas o ZBrush, apesar de ser um programa incrível, né, ele consegue fazer coisas incríveis, trabalhar no nível de detalhamento que outros programas não conseguem, ele é um programa um pouco instável. Ele costuma dar muito crash, né? Ele trava muito. Principalmente quando você está fazendo projetos muito pesados, né? Então, se você estiver começando agora, talvez você não tenha tido nenhuma experiência negativa. Mas saiba que você ainda vai ter muita dor de cabeça com o ZBrush, vai passar muita raiva. Mas não deixe isso te desmotivar não, porque a parte boa do ZBrush é realmente muito boa. Mas é importante você saber, né, que o programa pode travar sim, diferente de outros programas, talvez como o Photoshop, que nunca trava. O ZBrush costuma travar bastante. Então, para amenizar um pouco esse problema, o ZBrush criou uma função que se chama Quick Save, que é basicamente um modo automático do ZBrush salvar o seu projeto. Então, se você vier aqui em Preferences, aqui em cima, ó, em Quick Save, tá vendo? Essa aqui é a função. Ele tem algumas configurações bem basiquinhas aqui. Esse Maximum Duration significa o tempo, né, em minutos que ele vai salvar o seu arquivo. Então aqui eu deixei em 20. Então, se eu estiver trabalhando num projeto, a cada 20 minutos o ZBrush vai salvar automaticamente. Ou seja, né, se por algum motivo ele travar, eu vou perder no máximo 20 minutos de projeto, né, porque ele vai estar salvando meu arquivo. E o ZBrush, nas versões mais recentes, ele tem conseguido salvar muito o seu projeto antes de fechar o ZBrush. Então, mesmo se ele travar, ele vai tentar salvar seu arquivo e vai fechar depois. Mas, se ele não tiver salvo seu arquivo, você consegue recuperar pelo menos 20 minutos anteriores, né? Esse Rest Duration, que é o tempo que ele vai salvar depois que você parou de mexer no seu arquivo. Então, se você está trabalhando e vai tomar uma água, depois de um minuto ele vai salvar automaticamente. Aqui eu deixo esses dois selecionados, né? E esse Maximum Quick Save Files aqui é o número de arquivos que ele vai salvar. Então eu deixo em 5, porque se eu deixar um número muito grande, ele vai lotar meu HD muito rápido. Então, como eu lido com projetos muito complexos, se eu deixar em 20, por exemplo, ele vai começar a criar um arquivo, outro, ele vai criar 20 arquivos. Depois que preencher os 20, ele vai começar a substituir os arquivos mais antigos. Então, por exemplo, no arquivo de 2 GB que eu posso estar trabalhando, já são 40 GB aí só de Quick Save, né? Então fica muito pesado. Por isso eu deixo em 5. Porque se eu quiser voltar a alguns passos anteriores, eu consigo. E aqui eu posso deletar os Quick Save Files, né? Que eu não vou querer deletar os arquivos do Quick Save. E tem uma maneira, né? Além da maneira automática, a gente pode clicar aqui em cima, ó, em Quick Save. Então, por exemplo, finge que você está trabalhando lá, você fez uma coisa super legal, você não quer perder de jeito nenhum isso que você fez. Você pode salvar normal o seu arquivo, ou apertar aqui Quick Save rapidinho, ó. Ele até vai falar aqui em cima. Ah lá, o Quick Save salvou o seu arquivo em 0.2 segundos, né? Claro que aqui é um arquivo super simples, mas quando é um arquivo pesado pode gastar aí vários segundos ou até mais de um minuto, dependendo do seu projeto. Mas então vamos imaginar aqui que o seu ZBrush travou. Você está fazendo uma coisa, ele congela, né? Geralmente ele fica com a tela branca, aí você tem que fechar ele. Como que a gente recupera esse arquivo, né? Bom, tem duas maneiras. Você pode ir tanto na pasta, né, do seu computador do Windows, onde está salvo o seu arquivo, e o diretório é esse aqui, ó. Meu computador, né? C2 pontos, geralmente, né? Pode variar um pouco, mas geralmente é aqui. C2 pontos, usuário, aqui, ó, C2 pontos, usuários, público, documentos públicos, ZBrush, data, né? E Quick Save. Aqui vão estar seus arquivos. Você pode organizar por data, né? Então, por exemplo, se eu colocar aqui mais recente, ó, esse aqui foi o último Quick Save que eu dei, que justamente foi agora, ó, 2h44, né? Quando eu cliquei lá o Quick Save. Então, se eu clicar aqui 2 vezes, ele vai abrir o arquivo lá no ZBrush. Então, se por algum motivo seu arquivo travar, em vez de abrir o ZBrush, você pode simplesmente vir nessa pasta, né? O ZBrush trava tanto que eu costumo deixar essa pasta aqui nas minhas pastas de atalho, né? Acesso rápido aqui. Porque aí eu vou rapidinho na pasta aqui do Quick Save e já abro o meu arquivo. Mas tem uma outra maneira também de você abrir o seu arquivo, você abre o ZBrush, vai no seu Lightbox, né?
E aqui tem a aba, ó, Quick Save. E aqui estão todos os arquivos que estão na sua pasta do Quick Save. Mas tem que ficar importante, isso aqui é uma coisa que eu demorei a prestar atenção, é que eles não estão necessariamente aqui numa ordem lógica. Você tem que ver pelo nome do arquivo. Quanto maior o número aqui, mais recente o arquivo é. Então, por exemplo, aqui, ó, 3795. Esse arquivo aqui, ele é mais antigo que esse 3796. O 96 veio depois, né? Aqui, ó, 78. Acho que... Aqui, ó. Esse aqui é o arquivo mais recente, ó. 3379, tá vendo que ele é o maior número? Não, 33 não, né? 37. Tá vendo que é um pouco confuso? Eu acho que é 3796 aqui, talvez o mais recente. Porque às vezes a gente vai abrir sei lá, um primeiro ou algum que a gente acha que é mais recente e não, na verdade não é. Por isso que eu nem uso muito essa pasta aqui, porque ela é um pouco confusa a ordem dela. Eu gosto realmente de ir lá no Windows e ver pelo horário. Aí eu lembro, ó, realmente, esse horário aqui que o ZBrush travou. Aí eu abro por aqui. Então, essa aula é rapidinho mesmo, só para falar disso. O ZBrush é instável, salve com frequência seus projetos. Eu vou reforçar isso ao longo do nosso projeto, mas salve com frequência. E se por acaso seu arquivo fechar, lembre-se que o Quick Save pode salvar, hein? Beleza? Então é isso, nos vemos na próxima. Valeu!